Bom, então o Matheus perguntou o seguinte: Anthony, o único problema do ETF aqui de renda fixa, aqueles que sofrem marcação a mercado, é não ter o vencimento? Aí sofremos a marcação a mercado a todo momento. Dito isso, se fizermos aqui várias compras no ETF, cada cota será marcada a mercado, como no Tesouro Direto, sendo o resgate seguindo a regra PEPS, isso aqui é primeiro que entra, primeiro que sai, né? Ou uma compra vai se sobrepondo à outra. Bom, daí eu fiz aqui uma resposta, mas eu acho mais útil e mais interessante justamente responder isso aqui num vídeo falando e mostrando alguns exemplos reais de como funciona a marcação a mercado num título de renda fixa e num ETF de renda fixa, tanto aqueles pré-fixados ou os híbridos, aqueles IPCA+. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a marcação a mercado nos ETFs de renda fixa, tá bom? Tem vários vídeos que eu já fiz sobre como é que funcionam esses ETFs, o que esses ETFs representam em termos de cesta de ativos, de títulos públicos. Já expliquei também a dinâmica entre preço e taxa, né? Aquele preço do título, né, que realmente oscila, e a taxa que está sendo negociada, essa dinâmica ela é muito importante, está nos vídeos recomendados aqui do final, tá bom? E também sobre a duration e a oscilação geral do ETF, né? Quanto maior a duration, por exemplo aqui o PAC B11, ele é mais volátil do que o B5P211, que é o de cima, que ele é mais curto, tá bom? Então, dito tudo isso, já comenta para mim qual é o ETF de renda fixa que você mais gosta de investir, ou se você prefere comprar propriamente dito ali pelo Tesouro, que também é uma boa opção, mas eu particularmente não gosto tanto. Galera, só para recapitular, aqui no Tesouro Direto existem vários títulos de renda fixa. Vamos focar hoje bastante aqui nos IPCA+, e também nos pré-fixados, tá bom? Que são os que sofrem mais marcação a mercado. Só que aqui no Tesouro Direto a gente só tem menos opções do que, enfim, as que foram emitidas, tá certo? Os grandes bancos aí, instituições financeiras, tem bem mais opções do que essas, tá? Tem bem mais vencimentos diferentes. E de acordo com esses vencimentos diferentes, os grandes bancos, eles fizeram aí ETFs, tá bom? Tem índices que formam esses ETFs e aí eles criaram os produtos, tá? A única coisa que a gente precisa entender com clareza aqui antecipado é que da mesma forma que os preços e os títulos aqui do Tesouro Direto oscilam e tem marcação a mercado, aqui, por exemplo, eles mostram os gráficos, né? Pegando exemplo, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, não importa muito. Eles simplesmente vão oscilar aqui de acordo com as condições de mercado, e isso também vai ser refletido nos ETFs que tem esses títulos lá dentro. E a gente sabe aqui que quanto menor a taxa sendo negociada, maior aqui vai ser o preço daquele título público ou também do ETF, tá bom? A dinâmica é a mesma. Mas o que a gente quer entender na prática é o seguinte: como ficam as posições ao longo do tempo nesse preço médio, nessa sobreposição dos títulos públicos dentro desses ETFs versus a sua posição se você for comprando várias vezes e fazendo vários preços médios. Bom, eu vou pegar aqui o exemplo, hoje, especificamente, do IMAB11. Eu vou digitar aqui, ó, IMAB11. Por que o IMAB11? Porque o IMAB11 é um ETF que ele é um pouco mais líquido, ele já é mais longo e eu vou conseguir mostrar na prática para vocês, a gente fazer uns exemplos visuais aqui de como é que o seu preço médio ele é negociado, de como é que ele varia e de como é que o ETF sofre a influência aí do preço e da taxa, tá bom? Então o que a gente tem que fazer é abrir aqui o site do Itaú, por exemplo, né? Não é uma recomendação de investimentos. Vai lá no IMAB11, a gente até pode clicar aqui, por exemplo, na composição, né? Ver um pouquinho, a taxa de administração é essa, o patrimônio líquido é gigantesco. A gente vê aqui a composição do ETF, né? Tem várias NTNBs, tá vendo? Vários títulos públicos ali dentro. Pô, André, mas que títulos públicos são esses? Você vem aqui embaixo, a gente consegue ver, olha só. Tem de 2027, 2045, 2055, 2040, 32, 60, 29, 30, tem um monte, tá bom? Por que esses títulos foram escolhidos? Porque é o índice da Ambima, tá bom? Tá? A explicação completa eu vou deixar num vídeo recomendado, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Esses títulos aqui dentro, somados, formam um ETF que vai oscilar de acordo com a média desses títulos todos, tá? Então tem um robô ali, vários, que faz a arbitragem entre os preços desses títulos aqui do Tesouro Direto, por exemplo, tá? Não é bem Tesouro Direto. Na prática, é o leilão da dívida pública, tá? Então, tem aqui essa taxa de cortes, que é a taxa que negocia vários títulos de IPCA+, tá? Pode ver, ó, que tem a de 3 anos, 4, 25, 10, 7, 40 e assim por diante. Então, essas taxas aqui, os bancos negociam lá com o governo. A gente não tem acesso diretamente a isso. E essas taxas interferem nos títulos do Tesouro Direto e também nos títulos aqui de dentro de todos os ETFs, tá bom? E também, consequentemente, em toda a economia. E aí, aqui no Itaú, pelo menos, tem uma coisa muito legal,
deixar o parabéns aí pro site do Itaú, que eles deixam isso aqui, ó, preço e yield, tá? Clicou em preço e yield, o que eles disponibilizam para nós? Basicamente 2 documentos, o preço e yield e o histórico, tá? O histórico aqui eles colocam de todos os ETFs que são deles, obviamente, né? O site é deles, os produtos são deles, vão botar as coisas deles. Então tem aqui o IMAB5P211, o IMAB, o IB5M11, os pré-fixados também, enfim, eles colocam aqui todo o histórico de datas e yields, né? Justamente aquela taxa que estava sendo negociada no passado, tá? Isso aqui não serve para muita coisa aqui para nós. Se você quiser botar no Excel e fazer um gráfico, fique à vontade, até porque está desatualizado, né? Tá uma semaninha atrasado. Mas o que importa muito é esse outro documento aqui, esse outro PDF, tá? Aqui no caso, o preço yield. O que é isso aqui na prática, tá? O Itaú, sensacional, ele disponibiliza isso aqui de forma muito fácil para a gente ver. É muito melhor do que o BTG, por exemplo. O Bradesco eu nem verifiquei. Mas eles deixam aqui, ó, olha só que interessante. O nome do ETF, por exemplo, uma B11, a cota de fechamento, yield equivalente e a duration do ETF, tá? Por que isso aqui é importante? Porque eles já colocam aqui, ó, até mesmo a variaçãozinha que pode ocorrer, tá? Então, aqui a gente vai ver na prática como esses ETFs oscilam e marcam o mercado, e depois vamos entender como é que uma posição e um preço médio sendo comprado ao longo do tempo vai funcionar com isso daqui, tá? Lembrando que aqui tem aquele conceito importantíssimo da duration. Então, ETFs que são com mais títulos com uma duration maior, eles oscilam mais, tá? ETFs com uma duration menor, eles vão oscilar menos. E vamos ver isso aqui na prática, enfim, materializando na vida real, tá? Hoje deixa o like, se inscreve para mais conteúdos diferenciados como esse aqui. Então vamos entender aqui o IMAB11, só para a gente pegar de exemplo. Ele estava aqui em R$ 98,88 e um yield médio de 7,58. Vamos até anotar aqui, então, para a gente não esquecer e ficar mais fácil, tá? Então, ó, IMAB11 a 98,88, ele tinha um yield de 7,58%. O que é esse 7,88%? Cara, isso daqui nada mais é do que aquela taxa, é IPCA mais 7,88, tá bom? E aí a gente vai pegar um caso de que ele pode valorizar e desvalorizar, tá? Então vamos pegar aqui o caso de somar mais 0,1 ou tirar mais 0,1, tá? Tirar menos 0,1 no caso. Só pra gente ver na prática o que vai acontecer, tá? A gente vai ver no gráfico isso, vai ser bem visual e bem interessante. Bom, olha só, eu peguei aqui e tirei então 0,1 e adicionei 0,1 aqui desse yield, né, dessa taxa média, e simplesmente peguei aqui o preço em que enfim, que o ETF vai ser marcado a mercado, né? Obviamente existe aí a arbitragem dos robôs, obviamente existe oscilação do mercado natural, mas basicamente é isso aqui que esse ETF vai ter na prática, tá? Duvidou? Olha só. O que a gente compra na prática quando a gente está comprando um título público, um título de renda fixa, por exemplo? A gente está comprando essa taxa aqui. Você está comprando um título com uma taxa. E quanto maior a taxa, menor é o preço do título, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma B11. A gente percebe que ele oscila, que ele marca a mercado, ok? Isso é da dinâmica desse produto, desses títulos públicos. Muito bem. Alguns oscilam mais, alguns oscilam menos. Mas, pegando o exemplo que a gente viu aqui na prática, a gente tinha aqui R$ 98,88. Ele estava com um yield de 7,58, tá? Então, por exemplo, 98,88, aqui exatamente onde é que está o mouse, ele tem um yield de 7,58%. Ou seja, quem comprar uma B11 a R$ 98,88 está comprando a cesta de média aí de títulos públicos IPCA+, com um yield médio de 7,58. Beleza. Aí olha que legal. Se a gente subir aqui o preço ou cair, a gente percebe aqui, ó, que tem um percentualzinho aqui no TradingView, tá? Eu não consigo dar zoom porque eu já estou com o mouse selecionado. Mas basicamente, se a gente seguir a lógica do que está apontado aqui no bloco de notas, se a taxa negociada vai de 7,58 para 7,69, ou seja, se a taxa sobe, teoricamente o preço do título tem que cair. E ali eles mostram para nós, eles apontam qual que vai ser mais ou menos o preço do título calculado. Ele vai virar 98,28. Tá? Então olha só como a taxa, como ela vai caindo e vai chegar em 98,28. Então, olha só, uma queda de 0,62%, menos 0,62%, tá? Teve uma desvalorização. Então, de forma similar aqui, se a taxa vai para 7,47, o título vai subir e ele vai se valorizar para 99,48. Até tá errado ali, né? Olha só.
É para provar para vocês, né? Aqui, ó, 99,48. Eu anotei errado aqui no bloco de notas. Boa. De forma que fica aqui mais 0,61%, quase 62%. Você também tem alguns arredondamentos aqui do TradingView, por exemplo. Não é totalmente redondo, totalmente perfeito. Mas o que a gente viu na prática aqui? Se a gente comprar um título a esse preço e as taxas subirem, ele vai se valorizar pela marcação ao mercado. Se elas caírem, ele também, perdão, ao contrário, se elas caírem, ele vai se valorizar, e se elas subirem, ele vai desvalorizar, tá? Ok, dessa parte tá tranquilo. Vou fazer o mesmo exercício aqui bem rápido com o IMA B5P211, tá? Porque aqui a gente vai ver o efeito da duration. Então aqui a duration é 6, ela oscila basicamente 6% a cada 1% dessa variação da taxa, tá? Essa é uma regra de bolso. E vamos ver aqui como o B5P211 ele oscila menos, porque a duration ela é bem menor, tá? Então vamos pegar aqui a mesma sinalização que o Itaú fez para nós. E aqui a lógica é a mesma, tá? Pega o 94,17, que é um preço que estava aqui no centro, né? Marcado a mercado, com um yield médio de 7,79, ok? Outro título, então é uma outra cesta de títulos públicos, a média de títulos que são mais curtos, né? Menores que 5 anos. E a gente faz aqui o teste, né? Eleva a taxa para 7,90, que é o que diz aqui, ele vai ter esse preço. Baixa ela para 7,68, ele vai ter outro preço. Por que são esses números? Porque é mais ou menos mais 0,1 ou menos 0,1, tá? Mais ou menos a mesma dinâmica que antes. Olha aqui o B5P211, ele é um pouco mais estável, né? Então olha só, botando o gráfico aqui em cima, 94,17, clicou, né? Vamos valorizar aqui o título pra gente até 94,37, né? Olha só, ele subiu 0,22%. Agora, se ele for de 94,17 para 93,97, olha só, é como se a taxa tivesse subido para 7,9, tá? Então ele desvalorizou 0,21. Tá, Anthony, por que tu tá fazendo tudo isso, né? O pessoal já tá ficando confuso, o que que tá acontecendo? Pessoal, vamos lá. Só para recapitular até aqui, que isso aqui é bem importante. IMA B11, título com todas as rendas fixas médias ali dos IPCA+. B5P211, os mais curtos. Lembra que aqui a gente tem uma duration maior, então vai oscilar mais, tá? Ou seja, para cada 0,1 que oscila na taxa, ou seja, essa taxa ela é negociada e ela oscila no mercado. Para cada 0,1 que ela oscila, o preço está oscilando aqui, ó, mais ou menos 0,6%, tá? Já o B5P211 ele oscila menos, então para cada 0,1 que ele oscila para cima ou para baixo, ele já está oscilando menos aqui, ó, 0,22 ou 0,21 para cima ou para baixo. Por que eu estou fazendo tudo isso, sendo que nem era o tema principal do vídeo? Porque isso aqui precisa estar bem claro e entendido, porque é isso aqui que faz os títulos variarem e oscilarem, tá bom? E isso vem justamente dessa duration, tá? Duration. O vídeo recomendado vai explicar isso aqui com mais detalhe ainda, tá? Acredite se quiser, eu estou simplificando muita coisa aqui. Então agora está muito claro que quando a gente está comprando um título de um ETF desses de renda fixa, a gente está comprando uma taxa. Quanto maior a taxa, menor é o valor do título, tá bom? De forma que se você está comprando aqui embaixo, esse título aqui, ó, nesses preços aqui mais baratos, você está pegando uma taxa maior, beleza? Vamos só supor, fazer aqui um exercício visual de quanto que são essas taxas aqui embaixo, tá bom? E como é que vai funcionar com a sua posição na prática quando você for comprando e fazendo preço médio, tá? Galera, botei aqui 4 taxas diferentes como exemplo, obviamente não é verdade, é só visual, tá bom? Pra gente entender como é que o preço oscila em relação a essas taxas. Lembra, quanto maior a taxa, mais barato tá o título. E aí ela vai subindo e o título vai subindo e a taxa vai se desvalorizando. É pela marcação a mercado. Ok. Então o que acontece com a sua posição quando você vai comprando, quando você vai acumulando esses títulos, tá? Basicamente, você vai fazendo um preço médio. Não existe estrutura do que primeiro que entra, primeiro que sai. Não existe isso. Você está fazendo um preço médio de uma posição e a consolidação desse seu preço médio do título e da taxa é a sua posição contra o mercado. E isso é uma coisa muito boa, na minha opinião. Então, por exemplo, eu vou representar aqui com uma seta branca os momentos que você for fazendo uma compra, só para a gente ilustrar, tá? Vamos supor, então, que você comprou aqui, beleza? Essa linha aqui, em 10 de dezembro, por exemplo, tá? Tô olhando aqui embaixo, olha só, 10 de dezembro, tava na linha do preço aqui de IPCA mais 7%, tá? Considera que isso aqui é uma linha um pouco mais estática aqui do valor dos títulos, tá bom? Então, beleza, você fez uma compra, mas os títulos caíram mais. Logo depois que você comprou. E o que você foi lá e fez? Você foi lá e comprou de novo. Então, você veio aqui e comprou de novo em 7,5, beleza? Ok, o tempo passou, caiu ainda mais, caiu mais um pouquinho, mas você não conseguiu comprar naquele dia, você estava
sem dinheiro aqui, pô, caiu muito rápido, né? Olha só, dia 19 de dezembro, caiu muito rápido, olha só, foi só um pavio aqui, tá? Um pavio perfeito, você tava fora, não conseguiu pegar, beleza? Mas o preço chegou até 8,5% ali, a taxa, né? Beleza? Mas você conseguiu pegar na sequência aqui uma outra oscilação interessante, tá? Então você conseguiu pegar aqui, ó, conseguiu comprar o título mais barato ainda a 8%. Então, como é que tá a sua posição atualmente? Você tem 3 entradas, vamos por R$ 1.000 cada uma, beleza? Mesmos pesos para facilitar aqui o preço médio, tá? E aí você começou então, comprou 1.000 a 7%, comprou mais 1.000 a 7,5%, ou seja, seu preço médio era 7,25 aqui mais ou menos, de taxa, né? De quanto de taxa que você tinha. E agora está em 8, tá? Agora você conseguiu comprar mais um pouquinho. Então, o seu preço médio aqui está justamente em 7,5. Tá? Exemplo visual, galera. Eu sei que não é assim fácil, tá? Ok. Então, dessas 3 compras, que agora eu vou deixar elas menorzinhas, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Seu preço médio atualmente vai estar aqui, ó, em 7,5, tá? Em 7,5 nessa linha branca também, que é o preço da sua posição. Ou seja, agora vamos supor que você já está satisfeito com essa posição, né? Você não quer mais se expor ainda mais a essa classe de ativos. Você, por exemplo, controla aqui a sua carteira com as pizzas aqui em 4 níveis, como eu faço com as carteiras recomendadas. Aí você vai falar assim para mim, pô, Anthony, mas de IPCA+, eu tinha 15%, por exemplo, ou então você viu lá no recomendado, e aí você falou, pô, já deu, já comprei aqui 15% da minha carteira, sei lá, se for R$ 3.000, R$ 50.000, não importa. Já chegou nos seus 15%, então você vai parar de comprar esses títulos, esse tipo de investimento por alguma estratégia sua, beleza? E o que vai acontecer na prática, tá? Agora é o seguinte, o que o mercado oscilar, vamos supor que você está bem aqui, né? Vamos supor que você está bem aqui, né? Logo depois de ter comprado a sua última comprinha. O que o mercado oscilar acima desse preço, que é o seu preço médio, que está em R$ 96,87, tá? Esse aqui é o seu preço médio. E você está negociando aqui o yield médio, né? Dos seus, enfim, dos títulos, né? Seu yield é IPCA mais 7,5. O que o mercado for para cima disso, você está ganhando dinheiro do preço médio geral. O que ele ficar aqui para baixo, você está teoricamente perdendo, ainda sofrendo a marcação ao mercado. Aí você pode comprar mais, você pode esperar mais, você pode olhar como é que está em relação aqui a sua posição média da carteira, que é o mais importante, mas é a sua posição média que vai determinar se você vai ganhar mais dinheiro ou vai perder mais, tá? E o interessante de fazer esses aportes aqui ao longo do tempo é que você sempre consegue melhorar o seu preço médio e eventualmente essas taxas elas mudam, galera. Isso aqui é muito cíclico, né? Olha só como isso aqui é importante. Então, essas aqui são realmente as taxas dos títulos públicos, tá? Elas chegaram a bater aqui, as de curto prazo, 8,2%, né? O IPCA mais 8,2%, olha só, 8,1%, 7,69%, dentre outras. E agora, olha só como elas já estão corrigindo. Então, a gente já tem aqui 7,5%. Pô, olha só, a marcação ao mercado de uma de 3 anos foi de 8,2% para 7,5%. Isso aqui fez os títulos se valorizarem um monte, tá? Um monte. Então, quando você compra um ETF de renda fixa, nesse exemplo aqui dos IPCA+, você está comprando uma cesta que tem várias dessas taxas ali no meio e que, na média, você quer que essa taxa saia de 7,5 e ela vá para 6, por exemplo. Vou jogar um caso exagerado, né? Para entenderem o esquema aqui. Se o IPCA mais aqui for para 6, cara, esse título ele vai explodir aqui para cima, tá? Nossa, esse título vai valorizar violentamente, tá bom? Violentamente. A regra é mais ou menos, de novo, né? É justamente isso aqui, ó. É a duration vezes 1%. Ou seja, para cada 1% que varia, ele vai variar 6%, tá? Perdão. A cada 1% dessa taxa aqui do yield equivalente, você vai variar o percentual da duration, tá? Essa é a regra de bolso. Tanto é que tem títulos mais longos, né? Por exemplo, índices, né? Que são uma B5+, ou até mesmo o ultra longo da Teva, né? A duration é maior. Então, olha só, é 9. Cara, se essa taxa aqui cair para 6,55, vai variar 9, 10%. Entendeu? É mais violento ainda. Daí vai muito de você escolher os certos para ter essa marcação ao mercado de acordo com o seu perfil de risco e de acordo também com a sua carteira, né, galera? Isso aqui que é o mais importante. Então, na carteira, eu gosto muito dessa ideia de ter marcação ao mercado, títulos de renda fixa, acho muito útil, mas a carteira geralmente não é composta só por isso. Você tem várias classes de ativos, você tem exposição nacional, internacional, renda fixa e variável, tanto em dólar quanto em reais, outras moedas, e assim você consegue ter uma exposição ampla e inteligente, tá? Se você não tem uma carteira dessas e quer conhecer mais as soluções que eu ofereço para os clientes, tem um QR Code aqui do lado, ou então um link na descrição para você
conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Então o vídeo de hoje eu quis que seja realmente um pouco mais detalhado, um pouco mais explicado, mais mastigado, porque várias pessoas perguntaram isso aqui, e eu acho que assim agora ficou um pouco mais claro de entender essa dinâmica entre o ETF, o que ele é, como é que ele oscila, né, o que faz ele subir ou cair, e como você, ao fazer várias compras, vai ficar exposto a essa variação, tá bom? Então, no final das contas, é o seu preço médio consolidado, o preço médio que você ficar, cada entrada vai ter uma contribuição para sua posição consolidada. E aí, o que o mercado for para cima ou for para baixo, vai de você ir realizando e colocando no bolso ou deixando rolar, né? Vai da sua estratégia, para justamente aproveitar a marcação ao mercado. Tá? Na minha opinião, são instrumentos muito, muito, muito bons, porque, na minha opinião, não faz sentido investir em renda fixa híbrida, ou pré-fixado, ou os IPCA+, sem querer a marcação ao mercado. Se você não quer marcação ao mercado, você tem que ficar no pós-fixado e deu, acabou. Tem que ficar na Selic, tá? E aí, já que você está buscando a marcação ao mercado, busca por ETFs, porque daí você tem imposto de renda 15% fixo, né? Muito mais inteligente do que ficar comprando um único título que o imposto é ruim, né? Vai ficar lá naquelas alíquotas de 22,5% e assim por diante. Então eu sei que o vídeo de hoje foi um pouco mais demorado, galera, desculpa aí. Tô tentando fazer vídeos mais curtos, tá bom? Mas às vezes tem que me aprofundar um pouco mais, dar mais esses detalhes para explicar na prática como é que isso aqui tudo funciona, tá? E aí, claro, quando o título for valorizando, você não precisa, por exemplo, vender tudo de uma vez, tá bom? Então, por exemplo, você pode pegar aqui e fazer uma venda, ó, fazer uma venda aqui numa cor diferente, né? Pronto, ó, uma cor de venda, de realização, você está botando dinheiro no bolso. Então, aqui em cima, ó, pode ser que a taxa já esteja, exemplo, né, pessoal, obviamente não é isso, ela já está aqui em 6,5, tá vendo? Aí você vai lá e vai fazer uma venda. Por quê? Porque se a taxa ela caiu, o título valorizou. E aí muitas vezes você vai querer botar o dinheiro no bolso, porque, primeiro, ou o rebalanceamento da sua carteira está chamando isso, né? Está na hora de rebalancear. No caso, você está saindo daqueles percentuais ideais de alocação. Ou então, na sua avaliação do ciclo econômico, 6,5, por exemplo, já é uma taxa agora muito aceitável. Não vai cair muito mais. Não vai para 5, para 4, para 3, entendeu? Então, se você julgar que essas taxas não vão mais cair tanto, você vai começar a realizar mais e mais vezes, entende? Aí é óbvio que você tem que ter um pouco de noção macroeconômica, tem que ter um pouco de noção para se expor quando elas estão maiores, né, as taxas maiores, mas a regra visual é aquela coisa, o título caiu, ele desvalorizou, é porque a taxa está mais alta, tá bom? E é muito bom que quando ela suba, quando o título suba, perdão, e a taxa caia, você bote no bolso, porque uma hora essa taxa ela vai cair de novo, tá? Ela vai subindo, ela vai caindo, o título vai subindo, vai caindo. E se você não aproveitar para botar no bolso, você fica lá subindo e descendo, sem aproveitar de verdade aquilo que você, enfim, estaria se beneficiando como um investidor de ETF de renda fixa, tá? Que na minha visão é para aproveitar a marcação a mercado. Ah, Antônio, não quer aproveitar a marcação a mercado. Então, cara, Tesouro Selic, pós-fixado, tá tudo certo. Mas não faz sentido você não realizar quando teve o ganho, tá? Por mais que você tá pagando imposto, é verdade, mas você está pagando o imposto o menor possível e você já está antecipando essa taxa, você já está antecipando um ganho futuro. Mas isso eu explico melhor nesses vídeos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar demorado demais. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.